Olá, você saberia diferenciar na hora da prova quem realmente executa a segurança pública na ponta daqueles órgãos que atuam apenas no planejamento estratégico do sistema? Uma simples troca de conceito da lei pode custar a sua vaga. Então, olá, combatentes, se você quer garantir a sua aprovação na Guarda Municipal, fique comigo até o final, pois hoje vamos passar por SUSP, trânsito, crimes contra a fé pública e atos administrativos, entre outros temas quentíssimos. Vamos direto então para a primeira questão aqui da banca Fundatec. Vamos então aqui, a Fundatec apresenta assim a sua questão. Vamos aqui, me acompanhem com atenção. São integrantes operacionais, então, integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, exceto. Então aqui, né, pessoal, palavrinha-chave aqui, exceto, né, que indica, né, pessoal, o sentido aqui do que a questão quer, né, pessoal. Então aqui devemos identificar aqui qual alternativa aí. Não, né, não representa um integrante operacional do Sistema Único de Segurança Pública. E aí? Polícia Federal, Guardas Municipais, Polícia Civil, Conselho de Segurança Pública e Defesa Social dos 300 federados ou agentes de trânsito. E aí, qual a alternativa correta? Vamos ao gabarito? O nosso gabarito aqui, nessa questão, é o que está na letra D, Conselho de Segurança Pública e Defesa Social dos três entes federados. Isso mesmo, pessoal, aqui está o nosso gabarito, né? Eles aqui, então, não são integrantes operacionais. Na verdade, né, pessoal, os conselhos aqui, eles classificam-se como integrantes estratégicos, né? Estratégicos do SUSP, né? Do Sistema Único de Segurança Pública. Maravilha, pessoal. Então aqui está o nosso gabarito, né? Os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social dos 300 federados aí não são integrantes operacionais. Os demais aqui, né, pessoal, todos são aqui, né, letra A, B, C e E são integrantes operacionais do SUSP. Maravilha? Vamos aqui então, pessoal, sempre para fixar e dar uma compreensão mais completa, né, e para o seu conhecimento no dia da prova, né, e não cair em pegadinhas. Então, né, pessoal, aqui temos no primeiro bloco aqui, né, temos os integrantes estratégicos do SUSP, né, aqui entram, né, os entes federativos, né, por meio dos respectivos poderes executivos, né, e os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social. Aqui também temos no bloco 2, né, pessoal, os operacionais, né, os integrantes operacionais, então temos diversos órgãos, né, que atuam dentro de suas competências, né, como por exemplo, aí, Polícia Federal, Polícias Civis e Militares, Guardas Municipais e agentes de trânsito, aqui, né, pessoal destacados aí, né, Polícia Oficial, entre outros, né, pessoal, órgãos importantíssimos. Maravilha? Então aí está, né, ponto importante para a sua prova que não podemos deixar passar a batida aí, pessoal. Nessa reta final, sempre é importante revisar esses temas aí que caem com frequência na sua prova. Maravilha? Então, se você acertou, parabéns, e se não, vamos tentar a próxima. E aqui, antes de irmos para a segunda questão, deixe-me me apresentar. Eu sou o professor Cid e este é o canal Missão Guarda. Se o seu foco é ser aprovado realmente, deixe o seu like e se inscreva agora para acompanhar os nossos desafios. Aproveite também para maratonar o canal, temos diversos simulados completos para você treinar, isso mesmo. E para direcionar os próximos vídeos para quem mais interage com a gente, comente aqui embaixo de onde você está assistindo e para qual banca vai fazer a prova. Então, olhos na tela para a segunda questão. Então me acompanhe aqui. Acerca da categoria A, então aqui, né, categoria A da Carteira Nacional de Habilitação, é correto afirmar que corresponde a letra A, condutor de veículo automotor destinado ao transporte de passageiros com lotação superior a 8 lugares. Incorreto, né, pessoal? Ah, essa situação aqui, né, pessoal, na verdade corresponde à categoria D, né, destinada também à condução do veículo motorizado utilizado aí no transporte de passageiros cuja lotação aí exceda 8 lugares, excluído o motorista. Então está errado aqui, letra A. Letra B, condutor de combinação de veículos acoplados cuja unidade tratora se enquadre nas categorias C ou D. Também está errado aqui, a descrição remete à categoria I, né, embora esteja incompleta, né, diante da redação atual da CTB, que também admite aí unidade tratora, né, enquadrada na categoria B, né, e estabelece requisitos para a unidade acoplada. Mas está errado aqui a letra B. Letra C, condutor de veículo automotor utilizado no transporte de carga com peso bruto total superior a 3.500 quilos. Erradíssima também, né, pessoal? Essa categoria aqui está relacionada à categoria C, né, que abrange veículo motorizado utilizado no transporte de carga cujo peso bruto total exceda 3.500 quilos. Letra D, condutor de veículo motorizado de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. E aí, gabarito?
Gabarito, pessoal, diz aí se você conseguiu acertar essa questão aqui, né, pessoal? Maravilha? Acredito que sim, né? É uma questão relativamente simples aí, pessoal, para quem aí está por dentro e nos acompanha aí, já que sempre aí trazemos, né, informações sempre importantíssimas para você. Então, conforme, né, o artigo 143 do CTB, a categoria, então, A, né, corresponde ao condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, né, com ou sem carro lateral. Exemplo clássico, né, pessoal, é a motocicleta, hein? Inclusive aquela equipada com sidecar, né, pessoal? Com aquele carro lateral acoplado à motocicleta. Maravilha? Então, parabéns aí, pessoal. Está atento aí, você marcou a letra D. Aqui, finalmente, a letra E, né, pessoal? Isso está errado. O transporte de escolares não constitui por si só uma categoria específica de CNH. Ahn, o CTB, né, pessoal, estabelece requisitos próprios aí, né, para a condução de veículos destinados ao transporte escolar. Inclusive, né, pessoal, inclusive, habilitação na categoria D. Errado, então. Gabarito, letra D. Vamos aqui, pessoal, sempre importante, né, para fixar e dar aquela informação a mais, né, para a sua aprovação. Então, aqui, né, pessoal, a categoria A, né, pessoal, é a mais fácil de identificar porque envolve veículos motorizados de duas ou três rodas com ou sem carro lateral, né? Já a categoria B trabalha com veículos não abrangidos pela A, com até 3.500 quilos de peso bruto total, né, pessoal? E até 8 lugares sem contar o motorista. Maravilha? Aqui, né, pessoal, na categoria C, o ponto-chave é o transporte de carga com peso bruto total, né, superior a 3.500 quilos. Na categoria D, a referência muda, né, pessoal? Temos transporte de passageiros com lotação superior a 8 lugares, né, excluído o motorista. Maravilha? E aqui na letra E, pessoal, exige atenção, né, porque envolve combinação de veículos aí, né? A unidade tratora pode pertencer às categorias B, C ou D, e observamos as características da unidade acoplada, né, pessoal? 6.000 quilos aí ou mais de peso bruto total, né, ou lotação, né, superior a 8 lugares, né? O CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, também aplica essa regra à combinação com mais de uma unidade tracionada. Maravilha? Então são pontos importantes aí, pessoal, que você não pode. Sempre é importante ir direto também na lei, né, pessoal, para entender as especificações, porque muitas vezes, pessoal, muitas vezes aí, o que é a questão é a letra da lei, né, pessoal? Então, você deve entender, apesar de esquemas serem importantes, como sempre apresentamos, né, pessoal? Ler a lei sempre é importante também, né, pessoal? Então aí está a oportunidade, né, pessoal, de você memorizar e compreender cada vez mais esses temas importantes aí que devem cair na sua prova. Perfeito? Então, podemos passar ao nosso próximo desafio. E aqui, antes de passarmos para a nossa terceira questão, garanta a nossa apostila de conhecimentos específicos para a Guarda Municipal e os nossos materiais complementares. É um conteúdo essencial que contempla aí o conhecimento para a sua aprovação. Acesse também os outros canais do nosso ambiente de estudos, certeiros aqui do professor Cid, aí listados na descrição do vídeo. Maravilha, pessoal? Então, potencialize seus estudos e vamos para a próxima questão. Aqui, então, vamos com uma questão do CTB. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, os sinais de trânsito classificam-se em diferentes categorias. A sinal alternativa aqui apresenta duas dessas classificações. Então, aqui, né, pessoal, vamos para a classificação dos sinais de trânsito, né? Maravilha? Vamos aqui. Letra A, verticais e horizontais. B, administrativas e operacionais. C, preventivas e repressivas. D, urbanas e rurais. E primárias e secundárias. Então, qual a alternativa aqui, né, pessoal? Apresenta duas das classificações aqui em relação aos sinais de trânsito. E aí? A, B, C, D ou E? O nosso gabarito aqui da questão é o que está na letra A de Argentina, verticais e horizontais. Aqui exatamente, né, pessoal? O artigo 87 do CTB classifica expressamente, né, os sinais de trânsito em verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito e do condutor. Portanto, né, pessoal, a única alternativa aqui que representa, então, sinais de trânsito, né, a classificação de sinais de trânsito aqui, né, é a letra A aqui. Perfeito, pessoal? Então, a letra B, C, D e E estão equivocadíssimas. Maravilha, pessoal? Vamos aqui então, né, pessoal, para fixar o seu conhecimento, sempre quentíssimo aqui, né, pessoal? Temos aqui então aqui no bloco 1, né, pessoal, os verticais, o artigo 87 do CTB traz então 6 classificações, né, começando pelas mais conhecidas, né, pessoal? Temos os sinais verticais aqui representados principalmente pelas placas e os horizontais que aparecem sobre o pavimento como as linhas e faixas, maravilha? Depois aparecem os dispositivos de sinalização auxiliar, como cones, barreiras e outros elementos utilizados na organização e orientação do trânsito. Temos também, né, pessoal, os sinais luminosos, né, cujo exemplo mais conhecido é o semáforo aí também, né. Aqui, no bloco 3, pessoal, contemplando, né, completando a classificação, existem os sinais sonoros e os gestos, né.
Atenção, né, pessoal, o próprio artigo 87 menciona tanto os gestos do agente de trânsito quanto os gestos do condutor também, né, pessoal? Maravilha? Então, sempre pontos importantes aí, pessoal, para que você não caia aí em erros, né, pessoal? Venha com a gente aqui sempre aí tentando trazer o melhor conteúdo para a sua aprovação definitiva. Maravilha? Seguimos então aí pelo caminho da próxima questão. Vamos aqui então para um tema aqui, né, pessoal, sobre o CP, né, o Código Penal, especialmente aí sobre falsidades aí. Vamos lá, IGEDUC então. IGEDUC, aqui o nosso desafio da banca IGEDUC. Vem aqui, pessoal, vamos ver se você consegue gabaritar aqui essa questão. Então, durante a operação de fiscalização de trânsito, um motorista apresenta documento público com informações adulteradas sobre sua identidade. Então, aqui, né, pessoal, uma situação aí em que quando você estiver com a sua farda já garantida, né, poderá enfrentar. Então, a Guarda Civil Municipal verifica que o documento é autêntico em sua forma, mas contém dados falsos quanto ao conteúdo. Considerando o disposto no Código Penal, analise as assertivas abaixo. Assinale V para verdadeiro e F para falso. E aí, vai conseguir? Vamos lá. Então são 4 itens aqui, né, pessoal? E depois marcar aqui o que está certo, né? Qual é a alternativa que corresponde às afirmativas aqui, né? Vamos à primeira aqui, então. Aqui diz: inserir declaração falsa em documento verdadeiro caracteriza o crime de falsidade ideológica previsto no artigo 299 do Código Penal. Verdadeiro, pessoal? Correto, pessoal. Aqui está verdadeiro, né? Vamos anotar aqui, já deixar que é verdade, né? V de verdade. A falsidade ideológica, né, prevista no artigo 299 do CP, recai, preste atenção, né, pessoal, sobre o conteúdo. Isso mesmo, sobre o conteúdo do documento. O documento pode ser materialmente verdadeiro, mas contém declaração falsa ou omissão juridicamente relevante e presente os demais requisitos do tipo penal, né? A próxima aqui diz: a falsificação de documento público ocorre quando o agente altera a estrutura física ou a forma do documento nos termos do artigo 297. Também verdadeira, pessoal. Vamos anotar aqui, né? Vamos deixar aqui que é V de verdade, né? Exatamente, né? O artigo 297, então, do CP, trata da falsificação de documento público. Aqui temos a falsidade material, né? A alteração da própria materialidade do documento. Como falsificar, né, pessoal, integralmente, né, um documento público ou alterar o documento público verdadeiro. Maravilha? Então, aí está. Próximo aqui diz: o documento falso, o artigo 304, ocorre apenas quando o agente cria o documento, sendo irrelevante quem o utilizou. Aqui, pessoal, é falso, exatamente, né? Parabéns se você marcou falso. Está atento aí, né? Aqui às nossas aulas, né? Então, o artigo 304 pune quem faz uso de documento falsificado ou alterado, referido nos dispositivos indicados pelo próprio artigo. Portanto, não é necessário que o usuário tenha sido quem produziu a falsificação. Finalmente aqui, a próxima afirmativa, que é a última, né? A falsidade material se refere à alteração de conteúdo do documento verdadeiro e não à sua forma. Aqui também está, obviamente, falso aí, né, pessoal? Parabéns aí se você também marcou aqui como F, né? Está no caminho certo aí, né? A lógica está invertida. A falsidade material atinge a autenticidade ou materialidade do documento, né? A falsidade ideológica envolve a falsidade do conteúdo, né? Das declarações inseridas em documento aí materialmente verdadeiro. Então, pessoal, temos VVFF, VVFF, gabarito, letra B. Parabéns a você que acertou. E se não acertou, não desista, pessoal. Continue estudando por ótimos e excelentes materiais aí que você terá sucesso nas próximas jornadas. Maravilha? Vem aqui comigo então, né, pessoal? Então aqui temos, né, pessoal, a falsidade aqui material e ideológica, né? A primeira diferença fundamental, né, na falsidade material, o problema está na autenticidade ou materialidade do documento, né? Ele fosse falsificado ou materialmente adulterado. Maravilha? Na falsidade ideológica, né, pessoal, o documento pode ser verdadeiro na sua forma, mas existe falsidade em seu conteúdo. Maravilha? Aqui no bloco 2, pessoal, o artigo 297 trata especificamente da falsificação de documento público. O Código Penal pune tanto, né, falsificar o documento, né, no todo ou em parte, quanto alterar o documento público verdadeiro. Maravilha? Aqui no bloco 3, no artigo 299, temos a falsidade ideológica, né, envolvendo omitir declaração relevante ou inserir declaração falsa ou diversa. Pessoal, já no artigo aqui 304, né, o núcleo, né, é fazer uso do documento falso, né? Quem usa não precisa necessariamente ser quem realizou a falsificação. Maravilha? Então, pontos importantes aí para você guardar aí, né, pessoal? Sempre importante aí
tentando destacar esquemas para que você guarde essas informações. Maravilha? Então, podemos seguir à próxima questão. E dessa vez aqui, o tema vai envolver aqui Código Penal, aqui também tema importante. Um indivíduo, ao presenciar um assalto em andamento dentro de um ônibus, reage utilizando técnicas de artes marciais, imobiliza o assaltante, causando-lhe lesões corporais de natureza grave. Posteriormente, em juízo, o indivíduo alega ter agido em legítima defesa de terceiro. Analisando o caso sob a ótica das causas excludentes de ilicitude do direito penal, qual das alternativas apresenta a análise correta? E aí, vamos lá. Letra A. A ação será considerada atípica, pois a defesa do patrimônio alheio em transporte público não configura crime, afastando a necessidade de analisar a licitude. Incorreto, né? A conduta não é automaticamente atípica. A lesão corporal pode ser típica, né? Ou seja, corresponder formalmente a um crime, mas ter sua ilicitude excluída pela legítima defesa. Então, descartamos letra A. Letra B. Para que a legítima defesa de terceiro seja reconhecida, seria necessário que a vítima do assalto estivesse em risco de morte iminente, o que não é o caso de um roubo. Descartamos também. A legítima defesa não, presta atenção, né, pessoal? Não exige risco de morte, basta exigir agressão injusta, atual ou iminente contra direito próprio ou de outra pessoa. Descartamos a letra B. Letra C. A ação do indivíduo pode ser enquadrada como legítima defesa, desde que se comprove o uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão, atual ou iminente, a direito alheio. E aí, marcou essa? Então, parabéns, pessoal, porque aqui está o nosso gabarito de fato aqui, né? Letra C aqui é o nosso gabarito. Diz aí se você marcou ali a letra C de campeão. Exatamente, né, pessoal? A hipótese prevista no artigo 25 do CP age em legítima defesa, né? Quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Portanto, né, pessoal, a defesa pode proteger terceiro, inclusive seu patrimônio ou integridade física. Parabéns, gabarito letra C. Aqui a letra D está errada, né? Lesão corporal grave não significa automaticamente excesso, né? O excesso depende da análise concreta da reação e pode ser aí dolosa ou culposa, né, pessoal? Conforme o artigo 23 do parágrafo único do CP. A letra E aqui, a situação descrita corresponde à legítima defesa de terceiro, né, e não ao exercício regular do direito. Também não existe, né, pessoal, dever jurídico geral de todo cidadão intervir fisicamente em crimes. Mas está errado aqui, letra E. Então aqui acompanhe comigo, né, pessoal? Importante para fixar, né, para não esquecer mais, aqui no bloco 1, né? O primeiro ponto, né, lembrar que o Código Penal apresenta, então, 4 excludentes de ilicitude no artigo 23, né? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito, né? Nessa questão, né, pessoal, nosso foco está na legítima defesa. Aqui, pessoal, para reconhecer a legítima defesa, né, memorize estes elementos, né, agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou alheio, né, utilizando os meios necessários de maneira moderada, né. Esses requisitos aí precisam ser analisados no caso concreto, né. No bloco 3 aqui temos a legítima defesa não protege somente quem reage, o Código Penal aí permite, né, defender direito de outra pessoa, inclusive, né, e não é necessário que exista risco de morte, né, como apresentado no enunciado, né, aliás, numa alternativa equivocada aí, né, que analisamos, acho que é na letra B, né. Uma agressão injusta aí contra outro direito aí também pode autorizar a legítima defesa. Maravilha? Então aí está. Parabéns aqui, marcou a nossa letra C, né? E evitou de errar essa questão e gabaritou. Perfeito? Podemos seguir ao próximo passo. Então venha comigo aqui resolver essa questão. Sobre o ato administrativo, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correspondente. Então são 3 afirmativas e verificar aqui qual é o nosso gabarito, né? Primeiro item aqui, diferente dos contratos administrativos, os atos administrativos são unilaterais e dependem apenas da vontade da administração pública. Temos aqui então, né, pessoal? Temos aqui contratos e atos, né? Então, diferente dos contratos administrativos, os atos administrativos são unilaterais e dependem apenas da vontade da administração. Está correto? Correto, pessoal. Vamos anotar aqui, né? Está correto. De fato, então, né? Os atos administrativos são manifestações unilaterais, né, da administração, diferentemente dos contratos que pressupõem acordos de vontades, né? Tem 2. A presunção prevê que o ato administrativo deve estar definido em lei para que se torne apto a produzir determinados resultados. Aqui é falso, né? Vamos anotar aqui que está falso, que está expresso aqui no item 2. A afirmação, né, não define a presunção de legitimidade e veracidade, né, pessoal? Esse atributo aí significa que o ato administrativo é presumido conforme o direito e que os fatos afirmados pela administração presumem ser verdadeiros, né, até prova em contrário, né? Trata-se aí da presunção relativa, né, pessoal? Ou seja, admite aí prova em contrário. Perfeito, pessoal? Então, está errado aqui o item 2. Item 3, a autoexecutariedade significa que o ato pode ser executado independentemente de ordem judicial. Está certo, pessoal?
A autoexecutoriedade aí significa que o ato pode ser executado independentemente de ordem judicial? Correto, pessoal. Está correto sim, né? Vamos anotar aqui. A autoexecutoriedade, então, permite a administração executar diretamente, né, determinadas decisões sem precisar observar, né, pessoal? Sem precisar obter, né, previamente uma ordem judicial. Maravilha, pessoal? Então, está aí. Então, como temos item 1 e 3 corretos, né? O nosso gabarito aqui, pessoal, né? Somente o item 1 é falso, somente o item 2 é falso. O nosso gabarito aqui é o que está na letra B, né? Gabarito aqui, a quem marcou a letra B, né? Somente o item 2 é falso. Maravilha? As demais estão equivocadas. Então, comigo aqui na tela, pessoal, preste muita atenção, né? Aqui no bloco 1, né? Começando pela presunção de legitimidade e veracidade. Presume-se, né, pessoal, que o ato foi praticado aí conforme o direito, né, pessoal? E que os fatos apresentados pela administração são verdadeiros. Maravilha, pessoal? Mas essa presunção é relativa porque admite prova em contrário. Maravilha? Já aqui na autoexecutoriedade permite que a administração execute diretamente determinadas decisões sem precisar buscar previamente uma ordem judicial, né? Mas atenção, né, pessoal, ela não existe, né, em todo ato administrativo, estando relacionada especialmente à previsão legal ou a situações urgentes. Tipicidade aqui, né, pessoal? A tipicidade indica que o ato administrativo deve corresponder a uma figura previamente prevista pelo ordenamento jurídico, né? Pelo ordenamento jurídico. A administração não pode simplesmente aí, criar novos tipos de atos, né, unilaterais para produzir efeitos que a lei não estabeleceu. Finalmente, aqui a imperatividade, né? Por fim, a imperatividade aqui, né, permite que determinados atos imponham obrigações ao particular, independentemente de sua concordância, né? Maravilha? Aqui os esquemas aqui, né, pessoal? O PAT, né, esquema de memorização, presunção, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade, né? São os atributos dos atos administrativos, né? PAT, presunção, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Maravilha? Não se esqueçam disso, pessoal, pois é cobrado sempre com muita frequência. Aí nós sempre dizemos aí, sempre analisamos as provas, né, pessoal, e sabemos do que estamos falando. Então, podemos passar ao próximo desafio. Vamos aqui então à leitura do enunciado. No uso de veículos pertencentes à administração pública, o operador deve observar as exigências legais relacionadas à circulação. De acordo com o CTB, assinar a alternativa correta a ser adotada pelo operador ao conduzir veículos oficiais. Então aqui vamos ver a alternativa correta, né? Aqui na condução de veículos oficiais. Letra A. O condutor deve portar os documentos obrigatórios para a condução. E aí, tá certo, pessoal? Evidentemente sim, né, pessoal? E aqui já temos o nosso gabarito, letra A. Letra A, né? Não pode ser a outra alternativa. De fato, né, pessoal, o fato de um veículo aí pertencer à administração pública, né, não dispensa o cumprimento das normas do CTB. E o condutor, né, deve portar os documentos obrigatórios durante a condução, conforme aí previsto no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro. Perfeito, pessoal? Então, aí está o nosso gabarito. Aqui vamos ver o erro das demais, aqui na letra B, né? Veículos estão dispensados do licenciamento. Nada disso, né, pessoal? Os veículos oficiais não são dispensados do licenciamento anual, né, pessoal? Então, descartamos a letra C, a letra B, desculpe. Aqui na letra C, os documentos obrigatórios devem ser apresentados, né, quando exigidos pela fiscalização em qualquer via, né, pessoal? Seja urbano ou rural e não apenas em rodovias. Então, está errado. Aqui na letra D, pessoal, os veículos pertencentes ao poder público estão sujeitos à fiscalização de trânsito e devem cumprir as normas previstas no CTB. Então, está errada a letra D. E aqui na letra E, não basta, né, pessoal, portar apenas a CNH. O veículo também, né, deve estar devidamente licenciado, sendo obrigatória a documentação correspondente, né, conforme estabelece a legislação. Então, está errado a letra E, de fato, o nosso gabinete é a letra A, pessoal. Maravilha? Vamos aqui, então, ver para o nosso resumo para fixação, né, pessoal? Então, aqui como já exposto, né, e temos aqui no ponto extra, né, pessoal, os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, né, utilidade pública, quando tem atendimento na via, né, tem direito a livre parada e estacionamento, né, no local de prestação de serviço, desde que estejam devidamente sinalizados e identificados, né, pessoal? Então, né, pessoal, aí conforme previsto aí no artigo 29, inciso 8º do CTB, né, pessoal? E aí, nessa sinalização e identificação é conforme as normas do CONTRAN. Maravilha, pessoal? Sempre é importante o ponto extra aqui, né, trazemos sempre aquele contexto a mais, né, para você levar no dia da prova e fazer a diferença aí. Maravilha? Então é isso, pessoal. Temos aí o nosso gabarito letra A, podemos seguir. Aqui é uma questão envolvendo aqui a Lei 9605, né? A Lei de Crimes Ambientais. Vamos aqui então, sobre os crimes de poluição e suas penalidades, de acordo com a Lei Federal 9605 de 98, assinar a alternativa correta. Então vamos identificar aqui a alternativa correta em relação, né, a essa lei. Então, letra A, é crime causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em lesões corporais de saúde animal. Está errada, né?
O artigo 54 da Lei 9605 dispõe que menciona, né, poluição que resulte ou possa resultar em danos à saúde humana, né, pessoal? Danos à saúde humana, né? E não à saúde animal. Então, está errado. Letra B. Se a conduta criminosa de causar poluição de qualquer natureza for considerada culposa, o réu será isento de pena. Errado, né? A modalidade culposa e não isenta o agente de pena, né? O parágrafo 1º do artigo 54 prevê que se o crime for culposo, a pena será de detenção de 6 meses a 1 ano de multa, inclusive. Perfeito? Então, descartamos a letra B. Letra C. O ato lesivo de causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade é uma circunstância qualificadora do crime. Gabaritou aqui, pessoal. Gabaritou quem marcou a letra C aqui de Copa, pessoal. Vamos anotar aqui, então, né, gabarito. De fato, né, o artigo 54, ele estabelece como forma qualificada, né, do crime de poluição a conduta que causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade. Perfeito, pessoal? Nessa hipótese, né, a pena é mais grave, né, justamente pela elevada e potencial lesivo à coletividade. Bom, pessoal, vamos ver o erro das demais aqui. Letra D, o ato de causar poluição atmosférica, que cause danos diretos à saúde da população, é considerado infração penal de modalidade de contravenção. Isso está errado, né? Aqui a conduta descrita não constitui contravenção penal, né? Na verdade, o artigo 54, ele trata a situação como forma qualificada do crime de poluição, né? Sujeita à pena de reclusão. Perfeito, descartamos a letra D. Letra E, dificultar ou impedir o uso privativo das praias desérticas é crime punível com detenção. Não, né, pessoal? A lei pune quem dificulta ou impede, né, o uso público das praias e não o uso privativo das praias. Perfeito, pessoal? Então, a pena aqui é de reclusão também, né, pessoal? Então, aí está errado, né? Letra E está errado. Então, nós fizemos para fixação, né? O artigo de 54 dispõe sobre crime de poluição. Os danos devem ser à saúde humana, né, pessoal? E o crime culposo também é punível. E a poluição hídrica com interrupção de abastecimento é uma forma qualificada. Então, o ponto esse é que dispõe que a Lei 9605 admite, né, a responsabilização simultânea da pessoa física e da pessoa jurídica, né, quando a infração ambiental for praticada em benefício do interesse da empresa. Perfeito? Então, quando começa um crime, né, pessoal, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica podem ser aí punidos, né? Perfeito? Maravilha. Então aí está. Parabéns a quem marcou a letra C aqui e garantiu sucesso nessa questão. Seguimos. Vamos aqui então, uma questão aqui abordando aqui a administração pública, né? Vamos aqui, especialmente sobre a transparência. A transparência na administração pública é um dos pilares da gestão democrática, permitindo que a sociedade acompanhe e fiscalize a atuação dos gestores públicos. Nesse contexto, o acesso à informação é um direito fundamental do cidadão. Nesse cenário, a transparência pública contribui diretamente para o fortalecimento do controle social sobre a gestão pública, a restrição do acesso às informações administrativas, a substituição do controle externo ou a redução da responsabilidade dos gestores. Pessoal, obviamente aqui, o nosso gabarito é a letra A, o fortalecimento do controle social sobre a gestão pública. Exatamente, pessoal, aqui temos o nosso gabarito. Parabéns, aqui marcou a letra A, que é uma questão relativamente fácil, né? A transparência pública, ela de fato fortalece, né, diretamente o controle social, permitindo aí que os cidadãos acompanhem, fiscalizem, inclusive avaliem, né, a atuação dos gestores públicos. Quanto maior a transparência, né, maior a capacidade da sociedade de verificar como os recursos, né, públicos estão sendo utilizados. Perfeito? As demais aqui estão equivocadas. Maravilha? Então, nosso resumo, né, pessoal? A transparência, né, o princípio da gestão democrática, o controle social, né, é a fiscalização pela sociedade. O acesso à informação é um direito fundamental. E a publicidade é como regra geral da administração, né? O sigilo aí é a exceção. Então, pessoal, é bom esclarecer aqui como um ponto extra, né, que aquele conhecimento a mais que você leva o dia da prova e que pode fazer toda a diferença para você, é que a transparência, né, pode ser ativa quando o órgão aí divulga espontaneamente as informações ou passiva quando fornece informações após solicitação do cidadão, hein? Então, a transparência se classifica em ativa ou passiva. Maravilha? Ponto importante tem para se memorizar. Perfeito? Então, parabéns mais uma vez aí que marcou a letra A e garantiu sucesso aqui em nossa questão. Aqui estamos indo para a nossa última questão. Quero fazer um agradecimento especial a quem já deixou o like, se inscreveu e principalmente a quem adquiriu nossos materiais essenciais para aprovação, fortalecendo a nossa comunidade. Então, preparados para o teste final? Foco total na tela e vamos lá. Vamos aqui então. O desafio aqui é sobre extinção dos atos administrativos. Me acompanha aqui que eu quero ver se você acerta essa. João, servidor público, no dia 25 de janeiro de 2024, realizou um ato administrativo baseado em uma legislação em vigência. Porém, no dia 31 de janeiro de 2024, uma lei superveniente revogou a respectiva lei.
Haja vista que no mundo jurídico aquele ato não fazia mais sentido. Nesta maneira, o ato administrativo foi extinto. Ou seja, nesta maneira, o ato administrativo foi extinto por contraposição, cassação, revogação, caducidade ou anulação. Preste bem atenção aqui, né, pessoal? Como foi aqui, né, que se deu aí a extinção, né, pessoal, do ato jurídico aqui, né? Uma lei superveniente revogou a respectiva lei, haja vista que no mundo jurídico aquele ato não fazia mais sentido. Maravilha? E aí? Letra A, pessoal, contraposição? Errado, né? Na contraposição, a extinção decorre da edição de outro ato administrativo cujos efeitos são incompatíveis com os efeitos do ato anterior. Não é o caso aqui apresentado, né? Aqui na letra B, cassação, ocorre quando o beneficiário deixa de cumprir condições necessárias para a manutenção de um ato que originalmente era válido. Então, também está errado. Revogação. E aí, pessoal, revogação? Muita gente deve ter colocado aqui, né, pessoal? Pela essa palavrinha que apareceu aqui, mas está errado, pessoal. A revogação ocorre quando o ato é válido, mas a própria administração decide retirá-lo aí porque ele deixou de ser conveniente ou oportuno, né? Não confunda, né, pessoal, com caducidade, né? Na revogação, né, a lei não mudou a avaliação da administração sobre o ato. Já na caducidade surge uma nova norma, né, que torna incompatível a permanência daquele ato, né? Como a questão informa expressamente que houve uma lei superveniente, estamos diante de caducidade aqui e não revogação. Portanto, aqui está o nosso gabarito, né? Fato, né, pessoal? Que caracteriza a caducidade, né? O ato administrativo nasceu válido e compatível com a legislação exigente, mas uma norma superveniente aí tornou incompatível, né, sua permanência no mundo jurídico. A causa da extinção, portanto, não é uma ilegalidade originária, nem uma avaliação de conveniência e oportunidade, mas uma mudança aí posterior no ordenamento jurídico. Aqui a anulação também está errado, né? A anulação ocorre em razão de ilegalidade, né? No caso, o ato era válido quando praticado, a incompatibilidade surgiu posteriormente. Bom, aqui preste muita atenção, pessoal, para não cair mais nesses pegas, né? Para diferenciar essas formas de extinção, procure sempre a causa, né? Se o problema é uma ilegalidade, temos anulação. Se o ato é válido, mas deixou de ser conveniente ou oportuno para a administração, temos uma revogação. Na cassação aqui, pessoal, o ato nasceu válido, mas o beneficiário aí descumpre posteriormente uma condição necessária para a sua manutenção, por isso associe cassação à palavra descumprimento, né? Aqui na caducidade, né, pessoal? A caducidade é exatamente o ponto da questão, né? Primeiro temos um ato válido, depois surge uma nova norma jurídica incompatível com a manutenção daquele ato, né? Essa alteração normativa superveniente provoca a caducidade. E contraposição aqui, né, pessoal? Na contraposição, quem surge depois não é uma nova norma, né, mas um novo ato administrativo com efeitos incompatíveis com o anterior, né, pessoal? Maravilha? Aí, né, pessoal, pode se guardar assim, né, uma nova norma incompatível é a caducidade. O ato incompatível, né, pessoal, ato administrativo apenas, né, incompatível é contraposição. Maravilha? Então aí está o nosso ponto para que você guarde e não erre mais essas questões. Letra D, gabarito, parabéns, aqui marcou. E então você ficou com qualquer dúvida sobre as formas de extinção do ato administrativo ou sobre os outros temas de hoje, comente aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. Fiquem todos com Deus, bons estudos e até o próximo desafio.